pessoal, estamos de volta aqui no Bitancursos de Maceió, Alagoas, para dar a vocês algumas dicas sobre sinal indicativo de crase. Então nós trabalhamos há alguns anos para concursos públicos patrocinados pelo SESP. Todos conhecem o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, hoje denominado também SEBRASP. O SESP não tinha personalidade jurídica, mas agora é uma OS, uma organização, né, social, sem fins lucrativos. Então trabalhamos com concursos e também damos dicas para as provas de gramática, de interpretação textual, para questões discursivas e também de redação oficial. Eu sou o professor Nelson Bittencourt e aqui está o meu e-mail, jusnelson13@hotmail.com. Desde já, bons estudos. Nas duas últimas aulas, nós vislumbramos regras e conceitos de sintaxe de regência. Vimos as regências nominal e verbal. Agora é a vez do estudo do sinal abençoado, indicativo de crase. Então vamos lá, estamos aqui no Bitancursos. Sejam todos bem-vindos. Ok, qual é o conceito de crase? Não é o acento grave virado para a esquerda que se denomina crase. Quando eu falo em sinal indicativo de crase, então veja que não é o sinal que é o fenômeno da crase. O sinal é o acento grave, contrário ao sinal agudo, não é isso? Para a direita é o sinal agudo e para a esquerda é o sinal grave. Odiernamente, isto é, modernamente, hoje em dia, nós só usamos em português o acento grave para indicar a mistura, a fusão de dois As. Logo, crase não é o acento grave. Crase quer dizer, em grego, crasis, quer dizer mistura. Então, quando você for estudar crase, lembre, crase é mistura. Ora, se crase, amados, quer dizer mistura, isso quer dizer que nós misturamos uma coisa com outra. Eu presumo não existir no universo nenhuma mistura formada por um elemento só ou por uma substância só. Na minha mente eu entendo que a palavra mistura pressupõe no mínimo dois elementos, ok? Então não existe uma mistura simples. Toda mistura, eu acho, só pode ser composta, tá bom? Então vamos lá. Em crase, o conceito que deve estar na mente do concurseiro ou do concursando é: crase é mistura. Agora, mistura de que, professor? A crase é a mistura de dois As, fusão de dois As. Todas as gramáticas trazem a palavra crase como sendo fusão. Se existe fusão entre mais de um elemento. Fusão de empresas, fusão de partidos políticos, ok? Aqui, em língua portuguesa, é a fusão de dois As. Vamos estudá-los a partir de já. Então vamos lá. Em português, quando vierem dois As juntos, só poderá vir um. O outro será representado pelo sinal indicativo de crase. Então, crase não é o acento grave, como já venho repetindo. Crase é o fato de haver a fusão, a mistura de dois As. Pergunta-se, professor Nelson, quais são as classes gramaticais desses As? Ou destes aqui, ou desses aí, que você tem à mão ou à mesa? Primeiro, o primeiro A sempre é uma preposição. Anotou? O primeiro A sempre é preposição. Ora, se o primeiro A é uma preposição, você vai se lembrar da aula ou das aulas de regência, em que vislumbramos verbos transitivos indiretos regidos pela preposição A. Lembra? Também verbos transitivos diretos e indiretos. Quem dá alguma coisa a, quem se refere a, quem alude a. O macete, a dica para o acento de crase é um conhecimento regencial. De igual modo, estudamos a regência nominal e vimos que há em língua portuguesa substantivos, adjetivos e advérbios que exigem complemento com a preposição a.
Se eles exigem complemento com a preposição a, você já vislumbra a primeira exigência e necessidade para o uso dos dois as. Logo, não há exceção em português. O primeiro a da fusão sempre será uma preposição. Ok? Vamos lá. Queridos, toda e qualquer gramática explica a natureza do segundo a. É comum as pessoas que estudam este assunto lembrarem que o segundo a é um artigo. Ora, não é incorreto, só está pela metade, ok? O segundo a, primeiro, é um artigo definido. Se ele é um artigo definido, isso quer dizer que só pode vir sinal indicativo de crase com palavras que admitem o artigo feminino a. É uma pergunta óbvia. Em língua portuguesa, quais são as classes gramaticais ou qual é a classe gramatical que admite artigo? Só pode ser substantivo. Então, queridos, nós só vamos usar o sinal indicativo de crase quando a segunda palavra, o termo regente, admitir o artigo definido. Por isso que não se usa sinal de crase diante de palavra masculina. Vocês vão ver neste estudo, no Bitancursos, que o segundo a também pode pertencer a outras classes gramaticais. Então, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do sinal indicativo de crase. Ok, vamos aos contextos. Vocês devem ler esta frase e lembrar. A aula de regência nominal, lembra? Contíguo, quer dizer vizinho, próximo, paralelo ao lado. Então, o quarto contíguo à sala. Então, veja, pelo estudo regencial, em regência nominal, os senhores sabem que contíguo é adjetivo regido pela preposição a. Ora, como a palavra sala é feminina e admite o artigo definido singular a, eu tenho agora uma mistura de dois as. O primeiro a, preposição, e o segundo a é o artigo da palavra sala. Viu como é fácil? Crase quer dizer fusão. Segundo, lembra? Deus é fiel. Quem é fiel a. O adjetivo a é o termo regente. Ele exige a preposição a, como os senhores sabem. Se ele exige a preposição a, isso quer dizer que se advier um termo substantivo feminino que admite o artigo a, teremos o sinal indicativo de crase. Copiou? Beleza, vamos continuar. Então, o acento grave de crase aqui em a sua palavra é porque o adjetivo fiel exige a preposição a e sua é um pronome possessivo que em português admite artigo. Como a palavra sua é uma palavra que admite o artigo a, logo eu posso me utilizar do sinal indicativo de crase. Quem é fiel a. Beleza? Vamos lá. Terceira frase. O adjetivo igual. Quem é igual a. Quem é superior a. E quem é aquilo que é inferior a. Beleza? Vamos lá. Presta atenção. Promessa igual a que eu vi. Vocês estão percebendo que aqui há o sinal indicativo de crase. Só que não há aqui nesta frase, não há nesta oração nenhum substantivo feminino que, portanto, admita o artigo a. E agora, José? Lembra quando eu vos falei? Crase é a fusão de dois as, preposição e artigo. Mas o segundo a também pode ser um pronome substantivo ou um pronome demonstrativo. Só para lembrar, pronome demonstrativo com a. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Querem ver? Promessa igual a aquela. Então, gente, aqui nós temos dois as. Promessa igual a que ouvi. O outro a é um pronome demonstrativo. Aquela, quer dizer, promessa igual a aquela promessa que eu vi. Entendeu? Copiou? Beleza, então vamos nessa. No último exemplo, nós temos cartas entregues. Tá vendo? Se as cartas são entregues a alguém. Mais uma vez,
temos que falar. A base do sinal indicativo de crase é a regência. É assim que o assunto é abordado pela banca examinadora do SESP e SEBRASP, UNB, Brasília, nos melhores concursos do Brasil. Então pode observar que o examinador cria questões tiradas de textos, e nos textos, geralmente, o sinal indicativo de crase é por questão regencial, na regência verbal e na regência nominal. Então quem sabe regência, sabe praticamente tudo para usar o sinal indicativo de crase. Ok? Beleza? Vamos lá. Cartas entregues. Se as cartas são entregues a alguém, ou a alguma pessoa, alguém, pessoa, etc., ou algum órgão. Então, o adjetivo entregues exige a preposição a. A palavra crianças é feminina e admite o artigo as. Uma novidade aqui é que a gente usa sinal de crase também quando vem o artigo plural. Então, crase não é fusão só do a mais o a, mas é a fusão do a, preposição, mais o artigo as, que é definido, entendeu? Plural. Vamos lá, continuando. Vamos agora, relembrando a aula de regência, está vendo? Termos transitivos. Professor, nunca ouvi falar em termos transitivos. Eu conheço verbos transitivos, está correto? Quando eu denomino termos transitivos, eu estou usando uma expressão de cunho amplo, lato sensu, sentido amplo, abrangente. Por quê? Porque existem verbos e também existem palavras transitivas. Na regência nominal, trabalhamos substantivos, adjetivos e advérbios. Lembram? Eles três exigem complemento com preposição. Ora, se eles exigem complemento, é porque eles não têm um sentido completo. Eles têm um sentido carente de uma completude. Logo, isto é assunto de transitividade. Aqui veremos termos transitivos, verbos e nomes, ok? Beleza. Fase referência à lei de Deus. Fase aqui, cuidado, não é fase etapa. Fase etapa é com S, tanto em português quanto em inglês. Lá em inglês é com PH, mas não vem ao caso. Fase tu, o é facultativo. Eu posso falar faz referência à lei de Deus, ou então fase tu. Lembra? Quem faz referência a. Como a palavra lei é feminina e admite o artigo a, acento grave de crase. Se ligou? Faz referência a quê? A lei de Deus. Acento grave de crase. Questão regencial. Entrega, tá vendo? Entrega tua carta. Quem entrega alguma coisa a alguém. Aqui eu coloquei carta, mas poderia ter grifado entrega, porque não é carta que exige a preposição a, e sim o verbo entregar. Então, quem entrega alguma coisa a alguém. No caso 1, a lei de Deus completa o sentido de referência. Ok, pessoal? No caso 2, a corte completa o sentido do verbo, porque entregar exige dois objetos. Quem entrega alguma coisa a alguém. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tá bom? E aqui uma oração invertida. As pessoas, leva a tua oferta. Quem leva alguma coisa para alguém. Levar o que, aluno? Levar a tua oferta. A quem? Às pessoas. Na aula de regência eu mostrei para vocês que nós não devemos no concurso esperar orações em ordem direta, sujeito, verbo e complemento. É bem possível que o examinador se utilize de textos, os mais diversos possíveis, os quais tragam algumas figuras de linguagem preciosistas, do barroco e do simbolismo e do parnasianismo, por exemplo. Em tais escolas, os poetas se utilizavam de construções invertidas, chamadas de, com letra H, hipérbato ou inversão sintática. O primeiro ideal é grifar o verbo e procurar o sujeito e possivelmente os objetos. Beleza? Então, leva o que? Tua oferta a quem? Às pessoas, objeto indireto. Olha a outra. Quem procede a revisão da aula de regência verbal. Proceder em português tem 4 sentidos. Aqui, proceder é executar, proceder é iniciar. Então, vamos proceder ao debate, vamos proceder à palestra. O padre diz, vamos proceder à missa, com sinal indicativo de crase. Por quê, pessoal? Porque quem procede a. Ok? Vamos lá. É lhes
assistia às cenas. Lembra? Quem assiste, vendo, olhando e observando, assiste a. Quando o verbo assistir está no sentido de ver, de olhar e de observar, é verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Tá bom? É isso aí. Você está estudando língua portuguesa pelo Bitam Cursos de Maceió para todo o Brasil. Vamos lá. Sinal indicativo de crase. Qual é a composição então da crase, dos dois A's? Primeiro, nós temos na oração faz referência à lei de Deus, eu tenho preposição mais artigo. A preposição do substantivo referência e o artigo definido do substantivo lei. Beleza? Assunto dado. Maneiro, filé. 2. Aludimos a quem falou contigo. Caso especial, lembram? Não há nenhum substantivo aqui após o a. Tá vendo? Então aqui eu não tenho artigo, eu tenho um pronome demonstrativo. Quer ver? Aludimos àquela pessoa, aludimos àquela criatura, aludimos àquela qualquer substantivo feminino que você queira. Então, quando vier o a, exigência de um verbo, por exemplo, observe que se não vier substantivo após o que, o sinal indicativo de crase é obrigatório. Nos anos 80, lendo para gramáticas para o vestibular, lembra-me bem que um gramático disse, ou dissera, não se usa sinal de crase com pronome relativo, é um ledo engano. Não se usa acento de crase com o pronome relativo quem, mas aqui o sinal indicativo de crase é obrigatório por questão regencial. O verbo aludir, que é igual a referir-se, exige a preposição a. O outro a é um pronome demonstrativo, aquela. Está vendo aqui? Então, aludimos a aquele que, ou aludimos a aquela que. Beleza? Prosseguindo. Composição do sinal indicativo de crase. Aqui nós temos voltamos àquele bairro. Está vendo? Voltamos àquele bairro. No exemplo anterior, antes do que, referimos àquela que. Lá o pronome demonstrativo estava tácito, estava implícito, estava escondido. Aqui, a palavra aquele é pronome demonstrativo. Aqui é o terceiro caso do nosso a. Voltamos. Quem volta, volta a. Então, o verbo voltar exige a, e a palavra aquele é uma palavra feminina. Tá aí, grande coisa, não importa. Regra especial. A incidência do sinal indicativo de crase, aqui em aquele, dá-se pelo fato de a palavra aquele, malgrado ser um pronome masculino, iniciar com a vogal a, incidência do sinal indicativo de crase. Macete, pois a crase são dois as. Outra, enviar é verbo transitivo direto e indireto. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Quem envia, envia alguma coisa para outra pessoa. Eu enviei a carga não à secretária de Caio. Perceba bem. Enviei a carga não. Quem envia, envia. O que é que eu enviei? Eu enviei a carga. Para quem? Não para a secretária de Caio. Observe, mas a de ração. Como é, professor? Estamos aqui diante do quarto uso do sinal de crase. O segundo a nem é pronome demonstrativo, tá? Nem é a palavra aquele, nem é a palavra outra. Não é artigo. A palavra aqui, o substantivo, está tácito, está implícito, está na subjacência do texto. Professor, que linguagem é essa? Vá se acostumando, por favor. Vocês estão vendo que aqui nós temos um segmento textual que esconde um substantivo que adveio na sentença anterior. Que palavra é? Lhe dou 3 segundos. Sacou? Que palavra é? Mais 3. Isso, é a palavra secretária. A secretária é termo que funciona como objeto indireto do verbo enviar. A secretária, objeto indireto. A ideia de secretária ou a secretária está na segunda oração, que é, na verdade, adversativa. Professor, por que o senhor não colocou a palavra secretária? Para embelezar o texto. O texto ficou mais coeso, tá? Então veja, enviei a carga, não a secretária de cargo, mas de Caio, mas
para a secretária de Hassan. Aqui, o segundo a é um pronome, porque se refere a um nome. É substantivo, porque ele faz as vezes de um substantivo. Então, num texto, você, quando substituir um substantivo por um a, esse a denominar-se-á de pronome substantivo. Tá vendo? Então a gente usa o sinal indicativo de crase neste contexto. Ok? Simples. Primeira coisa, vocês estão vendo que eu não estou desrespeitando você. Você não está nos assistindo para me ouvir falar das regras da gramática. Então não seria uma aula. O que nós queremos é que você aprenda e não decore. O princípio é a ideia ampla, abrangente, genérica, que respalda, lastreia e sustenta ideias menores. Então, quem tem na mente o conceito do que vem a ser certos assuntos, tem condições de, na hora da prova, mesmo sem saber muita regra, se dá bem. Você quer ver? Ora, crase é a fusão, é a mistura de dois As, entendeu? Olha agora o que eu vou fazer. O segundo A, sendo um artigo feminino, poderá vir numa palavra masculina? Não. Poderá vir diante de um verbo? Não. Poderá vir diante de um pronome? Também não. Por isso, pessoal, que não se usa ação de crase diante de palavra masculina, diante de verbo, diante de numeral cardinal. É bastante fácil. Vá pela regência e você, com certeza, dar-se-á muito bem nas provas. Regra número 1. Eu nem botei exemplo. Palavras repetidas, gente. Olha só. Por que é que com palavras repetidas nós não vamos usar o sinal indicativo de crase? Sabe por que é? Porque quando eu digo dia a dia, tete a tete, face a face e gota a gota, eu só tenho a preposição, juntando, unindo, ligando as duas palavras só. Nós não temos artigo. E outra coisa, quando eu falo dia a dia, a palavra dia é masculina. Então não usamos sinal de crase quando as palavras são repetidas. Por quê? Porque quando a palavra é repetida, dia a dia, gota a gota, face a face, só vai vir a preposição. Segundo, por que é que nós não vamos usar sinal de crase com palavra masculina? Por quê? Porque crase é a fusão de dois As. Se crase é a fusão de dois As, a palavra tem que ser feminina. Então, se a palavra tem que ser feminina, eu excluo todas as palavras do universo que não são femininas, então não vou receber sinal indicativo de crase. Você está ligado? Então vamos lá. 3. Nós não vamos usar sinal de crase com pronomes pessoais. Eu não digo o ele, a ela, o nós, o vós. Nós não usamos artigo pessoal com pronome pessoal. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Sacou? Segundo, nós não vamos usar artigo com pronome demonstrativo. Este, esta, estes e estas. Por quê? Porque pronome demonstrativo não é coisa. Pronome demonstrativo não admite artigo. Aí você exclui. Quer ver? Se crase é a fusão de preposição mais artigo, feminino, se vier verbo, não uso crase. Se vier palavra masculina, não uso crase. Se vier pronome, não uso crase. Por quê? Não é da natureza de um pronome admitir artigo definido, ok? Então, com os pronomes este, esta, estes e estas, não usamos sinal de crase. Com a palavra, com os pronomes esse, essa, esses e essas, também não usamos sinal de crase. A exceção lá atrás, na palavra aquele, não é nem por ser pronome, é porque a palavra aquele e derivadas começam com a vogal A. É por isso que a gente usa sinal de crase no pronome demonstrativo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, ok? Respira fundo, porque vai dar certo, você vai passar. Amém? Vamos lá. Agora, nós não usamos acento de crase com pronome de tratamento. A sua excelência, a vossa excelência, muito fácil. Nós não usamos sinal de crase com pronome de tratamento. Exceções: dona, senhora, senhorita, madame e mademoiselle. Dona, senhora,
senhorita, madame, mademoiselle. Beleza? Mademoiselle ainda é francês. Beleza? Vamos lá. Então, por fim,